Eu vou fazer um papo de mulher, eu acho que eu tô precisando falar sobre alguns assuntos, eu devo gravar alguns papos de mulher hoje, e eu vou incluir vocês nisso. Como é difícil ser você. Você já parou pra pensar sobre isso? Há poucos dias eu conversei com um sobrinho muito querido meu, que ele é quase da minha idade, e ele tava falando sobre isso. Como que é difícil, né, ser a gente. Arcar com as nossas escolhas, ser decidido, sabe? Tomar posse de tudo que a gente tem na nossa vida, na nossa história. Acreditar em si, esperar que os outros também acreditem, lidar com o resultado das coisas que nós fazemos. Isso é, sabe, ser você. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, caraca, que loucura, né? Real. Isso é ser a gente, ser original. Será que é um defeito ser a gente? Eu acho que não. Faz parte. Quem é você é uma coisa tão isolada, tão única. Deus é tão perfeito que ele pensou até nessas coisas. Você tem seus jeitos e trejeitos e com certeza vai agradar muita gente e vai desagradar muita gente também. Com toda certeza a pessoa que escolher ficar do seu lado, ela vai lidar com tudo isso da melhor forma que ela puder lidar. E principalmente se você abrir pra ela. Sabe? Deixar que ela saiba quem você é, sem máscaras, sem rótulos, sem meias verdades. E essas coisas ficam permeando pela nossa mente e nos trazendo diversos pensamentos. Então eu resolvi abrir um pouco deles com vocês hoje. Quando eu abri o quadro Papo de Mulher, eu queria realmente que fosse assim, que fosse sincero, que fosse rasgado, que fosse aberto. E ultimamente eu tenho pensado muito sobre o que é ser eu, sabe? E isso me pegou, sabe? O que é ser eu? O que é ser a Mariane? Bom, eu vou começar daqui e a gente vai fazer em forma de exercício. Eu começo do lado de cá e você reproduz do lado daí, pode ser? Pega um papel, uma caneta. Não pega um lápis, pega uma caneta. Por quê? Porque a primeira coisa que passar pela sua cabeça, essa você vai correr pra anotar. Então, se você fizer com lápis, você pode revisitar aí. Não é que eu, na verdade, não. Seja autêntica e espontânea nas suas respostas. Isso aqui não é uma prova, não é um teste, não vale nota. Então, não se preocupa. Qual é o maior defeito que você tem? Tá. Agora, qual é a sua maior qualidade? Será que você realmente sabe dizer não? Sabe ou não sabe? Tá bom. Se você fosse escolher hoje, nesse instante, alguém pra passar o resto da sua vida com você, quem seria? Se por um acaso o mundo acabasse hoje, do nada, qual seria a frase que você precisaria dizer para as pessoas? Óbvio que tem muito mais. Minha cabeça fica criando mil situações quando se trata de ser você. Eu sei que é muito óbvio vir aqui dizer pra você qual a sua cor favorita, sua comida favorita. Mas é que às vezes a gente esquece que ser a gente é tão mais profundo. É tão mais complicado. Ontem eu ouvi que a vida é tão volátil, sabe? Tão inconstante quanto um fio de linha queimado. Cruel, não. Isso foi na minha cabeça. Foi meu irmão que me disse. A gente tava falando sobre a minha vida. E ele falou isso e eu fiquei... Não falou isso pra me irritar, ou pra me incomodar, ou pra me machucar. Não, foi sobre uma fala que eu tive e ele respondeu dizendo que a vida era assim. Sabe por quê? Porque, segundo ele tem medo de me perder. Então, eu tinha que levar em consideração que a vida é tão constante quanto esse fio. E quando a gente esquece de se conhecer, de se respeitar, de se amar, de atender as próprias necessidades, a gente precisa de certos chacoalhões para te dizer a vida é como uma linha queimada. Ela não é nem como uma linha resistente, ela é uma linha queimada, que pode se romper a qualquer momento. E que às vezes você quer romper essa linha. Às vezes a gente esquece que a gente pode morrer a qualquer momento. Que algo pode acontecer. Um acidente, um tropeção, um engasgo, uma coisa boba. E que pode ser fatal. Às vezes a gente esquece. Lidar com o outro pode te botar em perigo. E mesmo com tudo isso, às vezes a gente prefere dar cabo de si. Eu confesso que ontem aquilo ficou na minha cabeça, grudado. Que é tão real e doído. Então, você precisa ser você. Respeitar você. Sabe? Muito se fala sobre tomar rédea do protagonismo da nossa vida. Começa se conhecendo. Sabe? A mocinha dos filmes.
A guerreira, a meiga, a apaixonada, todas elas têm uma coisa em comum. Até a heroína. Elas têm a trajetória de nos apresentar quem é a personagem e ao mesmo tempo enquanto ela se conhece. Você já reparou? Bom, vou dar exemplos. Eu amo filme, então eu gosto bastante de assistir. Quando a gente vai conhecer uma mocinha tipo... Falar uma mocinha do jeito que eu gosto, que eu acho me divertido. Tipo a Bridget Jones, por exemplo. 3 filmes, né? Vai sair o 4º agora. Ela nos apresenta o quanto ela é abalada psicologicamente por causa de peso e o quanto ela tá sempre nessa necessidade meio distorcida de perder peso. Ao mesmo tempo, ela mostra pra gente que ela é confusa ao trabalhar, mas escreve muito bem, inclusive nos seus diários, o que deixa ela em apuros de vez em quando. A gente vê que ela é uma pessoa normal. Doido dizer, né? Como que você tá falando que ela é uma pessoa normal? Ela é uma mulher muito mais normal do que muitas mulheres que a gente vê no cinema. Ela tem problema com peso, ela se envolve com gente errada, ela tem uma noite só com um cara, ela esquece se usou ou não camisinha, ela fica com o consciente, às vezes, desligado. Ela é mulher. Você já reparou? Eu parei pra ver depois de adulta esse filme, esse ano. Esses filmes. Eu vi os 3. E eu fiquei doida, eu falei, nossa, que real. Ela tem problema no trabalho, ela tem um chefe um pouco pra frente, ela dorme com o chefe. Que erro. Ela tem uma queda por ele. Ele é gato. Quantas vezes a gente teve uma queda pela pessoa errada e que tava em sensação de liderança sobre a gente? Bom, eu já tive. Professor. Mas isso é uma história para outro dia. Quantas vezes a gente se pega pensando naquela pessoa que é errada pra gente? Acontece. Nem é um julgamento, mas é que, sabe que às vezes, quando você se torna adulto, você começa a enxergar a vida por outras óticas e você começa a entender um pouco mais essas mocinhas. Quando eu era mais nova, eu tinha horror de pensar em alguém me comparar a uma mocinha de filme. Bobo, né? Mas sabe por quê? Porque eu não me via com uma vida daquelas. Nunca. E recente, eu tenho passado por um processo que tem me feito pensar que eu já fui muitas vezes a mocinha. A guerreira. A mocinha apaixonada. A mocinha revoltada. A que saiu de casa muito cedo. A que engravidou antes de se casar. A que é uma mãe apaixonada. Que tem uma profissão que ama, mas que tá tendo que abrir mão. Porque dinheiro e amor são 2 coisas que nem sempre andam no mesmo caminho. A que tem que se reconstruir. A que deu muitos passos para trás para que outras pessoas dessem passos para frente. A mais real de todas. A que esqueceu de si por outra pessoa. Você tem noção? Sei lá, só de pensar eu consigo pensar em uns 10 tópicos de filmes diferentes que abordam esses temas que eu comentei. Muitas das vezes a gente esquece que a gente é a gente, que a gente é real, que a gente é humano. E se a gente é bom demais. Ontem eu passei horas conversando com meu irmão e isso me lembrou o quanto é bom fazer isso. Ser inútil pro mundo e ter um momento de alívio com uma pessoa que te ama e que você ama e que se conhecem muito bem, que são capazes de conversar por horas a fio sobre assuntos completamente distintos. Sabe? Eu sei que muitas das vezes a gente esquece sobre ser a gente. Então por isso que eu resolvi te trazer essas perguntas e essa reflexão. No fundo, independente das suas respostas, sejam elas aceitáveis socialmente ou não, sejam os pensamentos que eu fiz você ter durante esse vídeo bons o suficiente pra alguém ou não, você é você. Sabe o que é doido? No final de tudo, só vai sobrar você. Não vai ter os seus pais pra sempre. Você não vai ter os seus filhos pra sempre. Talvez o amor da sua vida não seja para a sua vida. Então, sim, é você e você. É você por você. Então faz um favor pra mim. Se apaixona por você todo dia. Cuida de você todo dia. Ame a você mesma todos os dias. Você é uma mulher incrível. Às vezes você só tá cansada. Eu também tô. Mas ontem eu ouvi umas coisas. Hoje eu ouvi umas coisas. E os últimos 3 dias eu tô digerindo um nó que tá atravessado aqui na minha garganta. E tem me feito pensar muito sobre mim. Quem diria? Nem sempre é sobre o outro. Eu tenho pensado muito sobre a Mariane. Muito, muito, muito sobre ela.
E eu vou te dizer que eu tenho pensado sobre ela com muito carinho. Eu sou tão boazinha. Eu sou uma pessoa tão difícil. Sou cheia de defeito. Sou tudo errada. Mas eu também mereço atenção, carinho e cuidado. E muitas das vezes a gente cobra tanto isso dos outros e esquece que a gente precisa fazer isso pela gente. Que, como eu disse, no fundo, lá no fundo, é só a gente pela gente mesmo. Espero que você tenha conseguido entender o recado. E conheça a si. Faz esses exercícios de autoconhecimento. É importantíssimo. Tira esse tempo pra avaliar. Sabe? Eu tô ultimamente fazendo muito isso. Essas autoavaliações, autocríticas. Mas faz com cuidado. Não faz pra se machucar, não. Faz com carinho. Você é muito importante. E mesmo que não seja pra ninguém físico, lembre, é pra Deus, sabe? Um ser superior acima de tudo isso. Eu não tô falando de religião. Tô falando dele, que é um cara, assim, fantástico. Talvez ele seja, como é pra mim, o homem da sua vida. Deus, com certeza. É o ser da minha vida. E no final, a gente pensa, eu pelo menos, né, que acredito em Deus, que, pô, cara, ele é tão incrível que ele te fez único. Você não é especialmente idêntico a ninguém, mesmo que você seja irmão gêmeo, você não vai ser, você vai ter um traço, você vai ter uma personalidade, você vai ter os gostos, você vai ter algo que te difere do mundo. Então, se Deus te fez único, única, meu, daí já sai um ponto pra você se amar. Ele pensou em você, ele te criou assim pra ser único. Toda vez que eu paro pra pensar nisso, eu falo, cara, como que Deus é perfeito, né? Como que Deus não se apaixona por um ser desse? Ele me criou pra ser única. Eu já tenho que me amar só por conta disso. E ele criou a gente muito resistente. O ser humano é muito forte. Eu sei que tá doendo. Eu sei que você pode estar um dia ruim. Eu também tô. Uma semana, num mês, talvez num ano ruim. Acontece. Mas quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue trabalhar com essas coisas. Momentos ruins são inevitáveis. É triste isso, né? Mesmo assim, você pode lidar. Você vai lidar. Você consegue. E chegando no final desse vídeo, eu penso cada vez mais que talvez esse vídeo não seja só pra você.